Bom, agora nós vamos falar de um gráfico que eu acho que é mais clássico para categorias, que é o bar plot, ou o gráfico de barras. E o gráfico de barras é, bom, aquilo que eu acho que a maioria de vocês iria esperar, né? Que eu vim aqui sns.barplot, e aí o que eu vou passar para ele? Vou passar os dados que eu quero plotar. Aqui nesse caso eu vou pegar e selecionar o ano de 2019 para minha base. A gente vai colocar o valor x TP dependência, no valor y o IDEBI. E aí, essa é a parte legal do bar plot, né? É que eu poderia ter passado a minha base de dados aqui já agregada. Então eu poderia ter pego aqui e feito o agrupamento por TP dependência, blá blá blá, blá para colocar aqui. Ou eu posso colocar literalmente o estimador, colocar aqui valor de média, e aí ele vai, faltou uma vírgula aqui, e aí ele vai gerar as minhas barras já com as estimativas do valor de média. E aí note que ele colocou aqui uma barrinha em cima, que é também o intervalo de confiança que é utilizado no caso do point plot. Né? Então o bar plot a gente pode passar o dado agregado e aí falar o que ele quer mostrar. Então deixa eu até mostrar com o dado agregado, sem o estimador. Vou fazer aqui o agrupamento por TP dependência, colocar aqui o IDEBI, tirar a média, colocar um reset index. Agora aqui eu vou tirar o estimador e aí você vai ver o meu bar plot sendo mostrado sem qualquer intervalo de confiança, mas é aquele negócio, né? Por que você faria assim e não assim, né? Já com o estimador. E aí, de novo, o meu bar plot consegue fazer todas aquelas divisões que a gente já conhece. Então eu consigo colocar aqui o meu RUE. E aí eu vou colocar aqui em auditório. E aí o que a gente vai observar vai ser um gráfico de barras clusterizadas, né? Onde a gente fez as dispersões entre esses caras aqui. E uma coisa que é legal, né, desse controle do intervalo de confiança é que a gente consegue, por exemplo, colocar aqui, vem aqui no meu bar plot e controlar como esse intervalo de confiança é calculado. Que por sinal a gente conseguia fazer também no point plot, mas eu não cheguei a mostrar isso. Uma das maneiras é de eu colocar aqui, por exemplo, o confidence interval. Eu vou falar que a estimativa é feita, por exemplo, pelo SD, que é o Standard Deviation. Então, ao invés de fazer aquele cálculo que a gente viu do point plot, que eu falei lá, aqui a gente está falando, olha, me dá o desvio padrão em cada ponto nesse caso aqui de média. De novo, a gente consegue fazer aqueles controles de parametrização que a gente viu no caso do point plot, por exemplo, colocar aqui uma coisa legal que é o cap size, colocar de 0.2, e aí a gente vê as minhas barras de valores de intervalo de confiança associados a cada uma das minhas categorias aqui. Outra coisa que muitas vezes a gente faz com o bar plot é, por exemplo, controlar o preenchimento de cores. Então, por exemplo, eu vim aqui, eu vou tirar o em auditório, vou colocar aqui o meu fechamento de parênteses, eu vou colocar aqui o face color, vai ser igual a 1110. E aí agora, o que ele fez com o meu face color? Essencialmente, ele transformou o meu face color para ser branco, ou seja, minha barra está sendo mostrada como valores como brancos aqui, que é esse 110 que ele representa. E eu posso vir aqui colocar error color é 0.2. E agora o que ele vai fazer é, ele vai mostrar as minhas barras com um pouco mais de grossura. E eu posso vir aqui o meu edge color, colocar aqui o valor de 0.2. E agora eu vejo as minhas barras como contornos, que também é uma outra maneira de visualizar esse gráfico, porque muitas vezes, como a categoria já vai estar representada aqui embaixo, eu não quero que isso vire um festival de cores, que isso vire um carnaval. Então é interessante, às vezes, para isso se tornar mais limpo,
menos agressivo visualmente, você conseguir remover esse monte de cor do meu gráfico. E talvez vocês estão chegando nesse ponto e vendo que os próximos gráficos que eu tenho é o count plot, o catch plot aqui, e eu não estou mostrando como fazer um stacked bar plot. Por que não tem um stacked bar plot aqui? Porque no Seaborn, o stacked bar plot ele não existe que nem no Pandas, eu colocar aqui um parâmetro stacked igual a true para poder mostrar o meu o meu gráfico de barras empilhadas. No caso do Seaborn, eu tenho que fazer mais de uma chamada do bar plot para poder empilhar barras. Honestamente, não é lá muito complicado. O que você faz é, você plota primeiro a barra de cima, que é um pouco contraintuitivo na minha opinião, com o estimador que você quiser e tudo mais, e depois você plota a barra de baixo. Que aí nesse caso, você tem que mudar o CI para vazio, para none, para que ele consiga funcionar. E aí com as duas barras plotadas, ele vai gerar o gráfico de barras empilhadas. E aí para você lidar com a legenda é um pouco mais complicado, porque você precisa construir a legenda de maneira manual. Né? Então o Seaborn ele não suporta nativamente o gráfico de barras empilhadas. Então esse é um daqueles gráficos que é muito mais fácil você simplesmente pegar e plotar com o próprio Pandas, né? Já que basta a gente mudar o parâmetro de stack de igual a true, né? Mas você consegue fazer isso com algum tipo de manipulação adicional, e eu vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês verem como fazer isso.